E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e recentemente a morte de um dos maiores ídolos do país, Pelé, comoveu todo mundo. Alguns dias antes, circulou a notícia de que ele teria iniciado os cuidados paliativos e ficou a impressão como se não houvesse mais nada a ser feito. Mas hoje eu vim explicar para você como funciona essa especialidade médica chamada cuidados paliativos e te mostrar o porquê essa foi uma escolha pertinente para Pelé e é pertinente para outras pessoas. Então, vem comigo. Pelé, desde muito jovem, foi reconhecido como um grande nome do futebol, trouxe títulos mundiais para o país e conquistou a população brasileira apaixonada pelo esporte. Nada mais justo dizer que Pelé virou um símbolo nacional como o rei do futebol. No entanto, aos 81 anos, ele foi diagnosticado com câncer de cólon, uma parte do nosso intestino grosso, e desde então, setembro de 2021, ele se submeteu a cirurgias e sessões de quimioterapia para o tratamento. Infelizmente, esse tipo de câncer corresponde a um dos tumores malignos mais agressivos e letais para o ser humano. E apesar dos esforços, em janeiro de 2022, Pelé apresentava metástase em outras regiões do intestino, no fígado, no pulmão. Ah, e só um esclarecimento. Esta foi uma informação veiculada na mídia tradicional. Eu não fiz parte e nem tive contato com nenhum médico que fez o tratamento do Pelé. Mas voltando, em dezembro de 2022, ainda durante a Copa do Mundo do Catar, foi veiculada a notícia que abalou os brasileiros. A manchete era a seguinte: Pelé receberia apenas cuidados paliativos, pois não respondia mais à quimioterapia. Com essa notícia, vem na mente a ideia de que os cuidados paliativos são um fim quando não temos mais nada para fazer pelas pessoas. Mas será isso mesmo? Será que os cuidados paliativos são usados apenas quando não temos nada a fazer? Para que você compreenda melhor, os cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida. Ou seja, essa especialidade médica está presente não só no fim da vida, mas desde o início do diagnóstico de câncer, por exemplo, ou após tratamentos, internações frequentes. Ela atua, por exemplo, no alívio do sofrimento do paciente, buscando atenuação da dor e demais sintomas que impactam sobre a qualidade de vida. Além disso, os cuidados paliativos trabalham outras esferas do conceito de saúde, como social, psicológica e até espiritual, que é alvo de mudanças intensas durante a proximidade da morte. Daí, vemos a importância do envolvimento de outros profissionais de saúde, como enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e até pastores, padres, que também fazem parte da equipe. Algumas pessoas, quando escutam isso, se perguntam, mas se a doença ainda tem tratamento, por que que eu vou começar os cuidados paliativos? Não seria melhor focar no tratamento? Veja bem, com o avanço da medicina e das técnicas de tratamento para o câncer, muitos tumores que antes se desenvolviam rápido e matavam os pacientes em dias ou semanas, agora a gente consegue fazer um tratamento bem eficaz e fica parecendo uma doença crônica. Dessa forma, se prolonga também o tempo de vida dos portadores dessas doenças graves e surge então um questionamento muito válido relacionado à bioética. A que custos podemos prolongar a vida? Será que o excesso de intervenção médica não causa mais sofrimento? Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de uma doença grave, o sofrimento se inicia no mesmo momento da notícia e, apesar do grande avanço da medicina, ela possui um limite. Nem sempre há como curar totalmente todo mundo. Mesmo que seja possível atingir a cura, durante o processo de tratamento, a pessoa com uma doença que ameaça a vida vai passar por experiências físicas e psicológicas desafiadoras, sejam elas emocionais, de relacionamento, sociais ou espirituais. Então, agora você entende o que são os cuidados paliativos e como e quando iniciar, que é desde o diagnóstico da doença grave. Mas, doutor, quais as medidas que podem ser implementadas nos pacientes em cuidados paliativos? Bom, o principal foco é deixar as pessoas confortáveis ou aliviar os sintomas dos quais elas se queixam, priorizando a dignidade das pessoas,
o acolhimento de familiares nesses momentos finais da vida. Para ajudar a exemplificar um pouco em como os cuidados paliativos atuam, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, lista alguns tópicos que dispus aqui nessa tabela que está aparecendo no vídeo. Entre elas estão o alívio da dor com analgésico, fornecimento de oxigênio visando o conforto na ventilação. Outra função essencial dessa especialidade é evitar medicações ou procedimentos que sabidamente não trarão benefícios para o paciente, pois não irão melhorar a condição de qualidade de vida e sim prolongar o sofrimento, um conceito que chamamos de distanásia. Então, muito mais do que implementar medidas, o foco do cuidado paliativo é retirar as que não trazem necessariamente um conforto para as pessoas. Agora, eu imagino que ficou mais fácil de entender o porquê que os cuidados paliativos foram tão importantes para o tratamento do Pelé. Diante de uma doença grave que ameaça a vida, desde o diagnóstico, Pelé já foi acolhido pela equipe por profissionais de diversas áreas e talvez tenha sido este o segredo para a sua vida ter se estendido, como a gente viu. Inclusive, hoje já se sabe que pessoas que sofrem de doenças graves e que não receberam os cuidados paliativos desde o diagnóstico morrem 5 meses antes. É incrível como o cuidado humano vai além das práticas médicas e muitas vezes isso ajuda demais as pessoas, concorda? Espero que você tenha entendido que os cuidados paliativos não são o fim, não é o abandono e não é a tristeza, mas sim representa o comprometimento com o ser humano, com o cuidar mesmo nas situações mais frágeis da vida, oferecendo um caminho mais ameno, mais confortável e mais digno de se viver do início ao final. Caso você tenha mais perguntas sobre esse tema, deixe aqui na área de comentários ou siga lá no Instagram, @DanielCoriolanoMD, que eu te respondo. Peço também que você deixe o like, realize sua inscrição no canal, basta clicar no botão vermelho. Além disso, compartilhe o vídeo com amigos, familiares, para a gente crescer junto. Também tem um convite especial para que você seja membro desse canal. Veja no primeiro comentário fixado, clique no link e saiba mais como apoiar nossa iniciativa de educação em saúde por aqui. Você vai ter acesso antecipado aos vídeos e a conteúdos exclusivos. Clica aí no primeiro link que está aí nos comentários. Aqui é Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra no próximo.